Pois bem, pessoal, hoje, como todos sabem, ou se não sabem, vão ficar sabendo agora, a gente vai fazer um bate-papo sobre minério-dependência, que eu já já explico o que que é para quem ainda não conhece o termo, minério-dependência e Barão de Cocais. Mas hoje a gente não vai falar só de Barão de Cocais. Pretendo abordar mais algumas coisas também. Hoje, nessa live, o tema é sobre minério, dependência e Barão de Cocais. A gente vai discutir aqui mais a economia, são aspectos sociológicos e econômicos de Barão de Cocais e de região. Antes de mais nada, a gente tem que discutir uma coisa, eu acho que bem objetiva. Toda vez que a gente discute mineração aqui no interior, eu acho que até pela matriz econômica da gente ser baseada na mineração, muita gente acredita que quando a gente analisa a mineração, que quando a gente critica a mineração, necessariamente a gente está falando contra alguma empresa, contra a atividade em si. Não é disso, né? Eu acho que isso é um papo sobre o futuro. E eu acho, quer dizer, na verdade eu tenho cada vez mais certeza de que se a gente não começar a discutir o nosso futuro, a gente corre o risco de não ter um, tá? Eu gosto muito de exemplificar o caso de Ouro Preto no século XVIII, no fim do século XVIII e início do século XIX, numa época em que não existia esse debate sobre uma transição econômica. Ouro Preto, pessoal, no auge do ciclo do ouro, chegou a ter 33 mil habitantes em 1760. 40 anos depois, 45 anos depois, no início do século XIX, 1805, 1804 ali, Ouro Preto tinha 7 mil habitantes. Porque o ouro acabou, a economia da cidade quebrou e todo mundo foi embora. Não existia Ouro Preto. Hoje a gente olha para Ouro Preto como símbolo de riqueza, etc. e tal, mas a gente esquece que durante todo o século XIX, Ouro Preto foi símbolo da decadência. Inclusive foi por esse motivo que mudaram a capital do estado. De Vila Rica, de Ouro Preto, para Belo Horizonte. Construíram uma nova capital para simbolizar esses novos tempos, esses tempos modernos. Perfeito? Pois bem, então isso não é um papo anti-mineração, isso não é um papo contra a mineração em si, é um papo sobre o nosso futuro. E a gente precisa de pensar o futuro. E, obviamente, eu aqui, como professor também, né, eu gostaria de resgatar uma passagem de um viajante que eu estudei no meu mestrado, tá? Chamado Auguste Saint-Hilaire. Era um francês, ele viajou o Brasil inteiro e passou aqui em Barão de Cocais, passou aqui na nossa região. As observações que ele fazia sobre a mineração, já há 200 anos atrás, ele passou aqui em Barão de Cocais em 1817, depois ele passou em Cocais novamente em 1819, ele já falava desse caráter da imprevidência da atividade minerária. Ou seja, resumindo, o minério ele só tem uma lavra, né? Você só consegue tirar o minério uma vez, ele não vai nascer de novo. Então, a partir do momento que você retira o minério, ele acaba, e a partir do momento que essa atividade gera dinheiro, você tem que saber utilizar esse dinheiro da melhor forma possível, pensando, obviamente, no futuro. Eu vou pegar aqui então, uma passagem de 1817 do Auguste Saint-Hilaire, quando ele passa por Minas Gerais. O Saint-Hilaire, francês, né, quando ele passou aqui, ele disse o seguinte: houve um tempo em que o ouro se encontrava com tanta abundância nos arredores de Vila Rica, Sabará, Vila do Príncipe e etc., que, para descrever as riquezas dessas zonas, ainda hoje se repete com saudade que, quando se arrancavam toceiras de capins, e se sacudiam as raízes, caía ouro em pó de mistura com areia. Os mineradores, deslumbrados, acreditavam que essas miríficas jazidas eram inesgotáveis, despendiam imprevidentemente, ou seja, sem pensar no futuro, todo o ouro que extraíam e rivalizavam em luxo de prodigalidade. O metal precioso, o ouro, né, porém, que constituía o objeto de suas pesquisas, não se reproduz como os frutos e os cereais. E, revolvendo imensas extensões de terra, despojando-as de seu humus pela operação das lavagens, esterilizam-na para sempre. À medida que o ouro era retirado da terra, saía da província de Minas Gerais para nunca mais voltar. Ia enriquecer os comerciantes de Londres e de Lisboa. E aí ele resume, né? Os pais desses mineradores
eles viveram na riqueza, né? Ele vai falar que os filhos, entretanto, são pobres. Não se creia, porém, que a triste experiência do passado tenha tornado mais prudentes os atuais mineradores, e se, às vezes, a fortuna ainda os favorece, mostram-se tão imprevidentes como seus pais, e não se preocupam igualmente com o que lhes deve suceder. Ou seja, ele está falando aqui, já há 200 anos atrás, que o ouro ele só tem uma leva, né? Ao contrário da agricultura, que planta-se hoje para colher amanhã e pode se plantar novamente, a mineração ela só tem uma safra. Por isso é tão importante gastar o dinheiro da mineração com sabedoria, né? E é interessante que ele fala aqui também que a mineração, já naquela época da mineração do ouro, ela ia enriquecer vários comerciantes em Lisboa, em Londres, na Europa, e aqui, entretanto, essa extração mineral ela não produziu tanta riqueza assim. Ou seja, a gente está falando essencialmente de pensar no futuro. A gente não está falando contra a atividade em si. Obviamente, o debate sobre a sustentabilidade é mais presente hoje. Mas como a gente vai discutir aqui especificamente a minério-dependência, a gente vai deixar isso para um outro momento, né? O que a gente vai falar hoje, como eu já iniciei aqui, é sobre minério-dependência. E falar sobre minério-dependência é falar sobre o futuro. Primeiro, o que é minério-dependência, pessoal? Dependência em economia, né, é uma coisa que, inclusive, nas faculdades de economia, pelo que sei, ainda está um pouco negligenciado, né? Existe um conjunto de pesquisadores, ou existiu um conjunto de pesquisadores na década de 60, né, que eles elaboraram uma teoria que chama teoria da dependência. Eu vou citar aqui o Teotônio dos Santos, que foi um grande pensador brasileiro. Ele fala, pessoal, que a dependência ela é uma situação econômica, política e social na qual algumas sociedades têm sua estrutura condicionada pelas necessidades, interesses e ações de outras nações. O que eu quero dizer, ou o que o Teotônio dos Santos quis dizer quando ele escreveu isso? Que a teoria da dependência ela exemplifica ou ela explica uma situação na qual um local produz determinado tipo de produto, ou determinado tipo de matéria-prima, ou determinado tipo de qualquer coisa, e esse produto, essa produção, ela é voltada para atender os interesses de uma nação externa, ou seja, para atender o mercado global. Então, o que dita a produção nesse lugar, o que vai falar o quanto que vai ser produzido, como que vai ser produzido determinado produto nesse local, vai ser a demanda externa, né? Exemplificando, minério, né? O minério ele é extraído localmente, mas ele é uma commodity. O que explica a produção do minério é a demanda e o mercado global. Está fora do nosso país. Então, quando a gente fala de minério dependência, a gente está falando de uma estrutura econômica, de uma estrutura social que diz respeito à extração local, à reprodução de uma economia local que atende a interesses externos, tá certo? Mas o que acontece? Acontece que a gente passa a ser dependente, quando a gente subordina toda a nossa economia especificamente sobre esse vértice, sobre esse foco, a gente acaba subordinando toda a nossa economia à demanda global. E aí o que pode acontecer? Se por acaso acontece alguma crise e param de comprar, nossa economia quebra. Se por acaso o preço do minério ele cai, a nossa economia também sente. Vocês devem lembrar de forma mais clara quando a gente estuda os ciclos do café no Brasil. O Brasil era extremamente refém do mercado internacional porque tinha uma economia baseada num produto só, que era o café, e ficava refém da demanda global, da demanda desse mercado exterior. Assim que o preço do café ele sofria alguma alteração, a gente sofria os impactos disso aqui também. Mas, pessoal, os problemas da minério-dependência, ou de ter uma economia exclusivamente baseada na mineração,
eles ultrapassam em muito esse fluxo de preços, que é externo. A gente vai ver que localmente eles também têm, isso gera também um impacto muito forte aqui nas nossas cidades, né? Hoje eu estou usando o exemplo de Barão de Cocais, mas se a gente tiver, como a gente tem aqui assistindo agora, pessoal de Santa Bárbara ou de Catas Altas, o exemplo também vale, porque toda essa nossa região, ela depende ainda muito fortemente, uma cidade mais, outra menos, mas a gente ainda precisa muito da mineração para manter as contas em dia. Basta observar, por exemplo, o que aconteceu com o Barão de Cocais de 2016 para 2017. Essa barragem aí, que é a barragem de Gonçoco, antes dela dar tanto problema, tanta dor de cabeça para a gente, ameaçando romper, quando fecharam ela, quando deixaram de produzir nela, Barão de Cocais deixou de arrecadar mais ou menos 30% da sua arrecadação. Então a gente teve uma queda muito vertiginosa da arrecadação, porque a gente depende quase que exclusivamente da mineração. Grande parte das nossas receitas vinha da mineração. Então quando a gente tem esses cortes abruptos, quando a gente tem variações muito altas do preço do minério de ferro no mercado internacional, a gente sempre vai sofrer, porque a gente está dependendo quase que exclusivamente dessa commodity para pagar as nossas contas. Então, o que a gente chama de minério-dependência é isso, é a dependência econômica que nós temos de determinado produto. Resumindo muito bem, muito bem. Só que, pessoal, para além disso, como eu disse, a gente tem outros impactos. E aí, a gente pode chamar esses impactos de impactos locais. Eu não vou destacar todos aqui, eu vou destacar alguns só para exemplificar. A turminha que é mais jovem, o pessoal que não viu a instalação da mineração em peso aqui na nossa região, talvez não se lembre. Mas ali nos idos de 2005, 2006, 2007, quando foi aumentando, a gente viu, a gente conseguiu observar a vida nesses municípios aqui de Barão de Cocais, Santa Bárbara, Catas Altas, mudar radicalmente. Os preços mudaram, muita gente saiu do comércio para trabalhar na mineração e isso tem uma explicação científica, isso tem uma explicação racional. Depender da mineração gera receita, mas também tem alguns custos. Por exemplo, a primeira coisa que a mineração faz quando ela se instala no local é atrair a boa mão de obra. Se você for no comércio de Barão de Cocais, não agora, não façam aglomerações, não, mas se você conversar com qualquer comerciante de Barão de Cocais, qualquer um deles, vai te dar um exemplo de que lá para os idos de 2006, 2007, 2008, ou até ano passado, esse ano, quem sabe, ele tinha um ótimo funcionário que saiu da empresa dele e foi trabalhar para a mineração. Por quê? Comparativamente com o comércio dessas cidades, a mineração ela paga muito mais acima. Então ela vai pegar essa mão de obra, o que a princípio não tem nada de errado, é legítimo, né? Só que o que acontece? Quando ela sobe o salário da região, ela acaba inflacionando os salários de toda uma localidade. O que acontece? Além da gente ter talvez uma diminuição da melhora do atendimento, porque os melhores profissionais vão trabalhar na mineração, a gente tem a seguinte situação. Os comerciantes da localidade, eles se veem forçados a subir os salários, porque eles precisam de manter minimamente aquela mão de obra dentro do seu comércio. Só que quando eles sobem esses salários, eles também vão subir o preço das mercadorias para poder pagar esses seus empregados, esses seus colaboradores. Então, de forma geral, o que a gente tem nesse primeiro momento da instalação da mineração nos municípios mineradores é, em sequência, a mineração ela atrai a mão de obra, a melhor mão de obra, aquela mão de obra mais técnica, aqueles melhores atendentes, os melhores trabalhadores no geral, com a formação mais consolidada para a mineração. Eles vão, porque eles têm os melhores salários, né? Eles vão com isso inflacionar os salários e esse comerciante, tentando competir com esse padrão de salário, ele aumenta um pouco o salário para tentar manter ali os seus empregados na ativa com ele e com isso ele acaba transferindo esse aumento de salários para os produtos, correto?
Então aqui, em peso na nossa região, a gente tem um aumento do custo de vida. O supermercado vai aumentar preço, o preço da gasolina na nossa região é muito caro também por causa disso, porque a gente tem uma demanda por gasolina, por diesel, de grandes veículos das mineradoras que não vai deixar de rodar, não vai deixar de abastecer aqui. Então diminui, de certa forma, a concorrência dos postos de gasolina. A alimentação vai subir demais nos supermercados. E um dos fatores mais sensíveis que a gente tem, que a gente pode observar, é uma bola de neve, como a Lívia disse aqui, né? Tudo vai gerando impacto, ele vai sendo acumulado, e isso vai crescendo, 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 até um ponto que todo o nosso custo de vida local, ele aumenta. E isso é muito sensível numa área, que é a especulação imobiliária. É muito comum, ou na verdade é uma regra, que em cidades mineradoras, logo no início da instalação desses grandes empreendimentos minerários, a gente tem um aumento muito vertiginoso da especulação imobiliária. Os aluguéis vão lá em cima. Então, quem depende de aluguel sente muito esse momento. E aí vai haver uma gentrificação, né? Quem morava mais ou menos na zona central da cidade dependia de aluguel, devido aos altos preços que o aluguel passa a ter. Essas pessoas elas vão ser empurradas para a periferia da cidade e vão perder muito em qualidade de vida. Vou dar um exemplo aqui, como que o caso de Barão de Cocais ele ainda é pior do que os casos padrões de minério-dependência, principalmente de 2017 para cá. Por quê? O geral que a gente tem, qual que é a estrutura? A mineração chega, ela paga melhores salários, só para recapitular para quem está chegando agora, a mineração se instala no local, ela paga melhores salários, correto? Então ela atrai a melhor mão de obra. O comerciante, ele não consegue competir com esses salários, mas ele faz um esforçozinho para tentar segurar essa mão de obra capacitada que ele tem na empresa dele e aumenta um pouquinho o salário. O que acontece? Ele, para bancar esse salário alto, ele aumenta o preço dos produtos. Aumentando os preços dos produtos, o nosso custo de vida, todos nós cidadãos, ele aumenta, né? Então a gente tem um aumento do custo de vida geral. Rafael, mas a mineração também paga imposto. Verdade, a mineração paga imposto, dá muito dinheiro, e é por isso que vários políticos, inclusive, se escoraram durante grande parte do tempo, por isso que eles se escoraram nessa muleta. O imposto da mineração está vindo, eu vou pagar minhas contas com isso e tá tudo ok. Só que o que acontece com o Barão de Cocais? Desde 2017, a gente pode afirmar que Barão de Cocais é uma cidade mineradora que não minera, ou minera muito pouco. Barão de Cocais é uma cidade que vive o ônus da mineração, ou seja, tem o aumento do custo de vida. Todos os trabalhadores da mineração moram aqui em Barão de Cocais. Vários não são cocaenses, eles vêm de fora. Não quero com isso aqui desmerecer a mão de obra nossa externa, eles ajudam a nossa economia, mas eles vindo de fora, eles passam a fazer uso da nossa estrutura pública de saúde, da estrutura de educação, quando eles constituem família aqui, e vão fazer todo o uso de todo o aparato público, todo o aparato de educação, de saúde e assim por diante do município. Então eles vão onerar também o município. E Barão de Cocais, especificamente, por não minerar, não tem a CEFEM, né, que é a contribuição financeira sobre os empreendimentos minerários, né, que já há um tempo foi instituída aí. Barão de Cocais, para vocês terem ideia, Barão de Cocais é um município que... Eu vou fazer uma retomada aqui, que eu acho que é interessante, para ilustrar melhor, que é o caso de Brucutu, a mina de Brucutu. Brucutu, pessoal, foi inaugurada em 2006 e em capacidade inicial de produção era a maior mina do mundo. Ela é a segunda maior mina de minério de ferro do Brasil, menor apenas que Carajás, lá no Pará. E em 2010 a mina estava entre as mais lucrativas da Vale. De cada 5 caminhões praticamente, 3 eram minério puro, se a gente fizesse uma proporção, tá bom? Só que o que acontece? Brucutu está na divisa de Barão de Cocais e São Gonçalo.
A extração em si fica em São Gonçalo. E o que é que ficou dentro do território de Barão de Cocais? Uma barragem gigantesca, que é a barragem de Laranjeiras. O que acontece? Pelo fato da extração acontecer dentro de São Gonçalo do Rio Abaixo, todos os impostos vão para a Cefem, tudo vai para São Gonçalo. Então, comparativamente, a gente tem São Gonçalo com 9 mil habitantes, quase 10 mil em 2010, né? E em 2010 a receita de São Gonçalo vai crescer 45% de um ano para o outro. Isso é muito dinheiro, isso é muita, muita grana. E Barão de Cocais tem 32 mil habitantes. Grande parte desses habitantes trabalhando em Brucutu. Então o que acontece? A população trabalha em Brucutu, essa população muitas vezes flutuante, trabalha em Brucutu, os impostos vão para São Gonçalo, só que eles fazem uso da estrutura pública de Barão de Cocais. E aí que está o grande gargalo, né? Tem um estudo publicado em 2016, que eu posso disponibilizar depois para quem pedir, que ele foi publicado por duas autoras, né, Araújo e Moraes, tá? Foi publicado na revista Engenharia de Interesse Social. E o que esse estudo vai falar? Que apesar de um aumento do IDH aqui em Barão de Cocais e uma diminuição na taxa de analfabetismo, o que a gente teve? Crescimento desordenado da cidade, entre 7 e 10 mil pessoas chegaram de uma noite para o dia, o aumento do custo de vida nos setores imobiliário e alimentício, aumento da criminalidade e também das ocorrências policiais, além de haver a superlotação de bancos, hospitais e todos os demais serviços públicos. A conclusão desse trabalho vai ser de que a mina de Brucutu ela impacta tanto o Barão de Cocais quanto São Gonçalo, só que ela dá o bônus praticamente todo para São Gonçalo do Rio Abaixo e Barão de Cocais fica exclusivamente com o ônus, ou seja, o custo social da mineração, correto? E é por isso que é tão importante promover a diversificação da economia na nossa região. Se a gente fosse menos dependente da mineração, se a gente tivesse um comércio mais forte, se a gente tivesse o turismo mais forte, se a gente tivesse uma indústria mais forte, se a gente tivesse a agricultura mais forte, fortalecendo os produtores rurais aqui do nosso município, se a gente tivesse uma estrutura econômica mais diversa e menos dependente da mineração, a gente poderia não sofrer tanto esses impactos. Primeiro porque, quando a gente fechasse uma mina, como aconteceu em 2017, na verdade o que aconteceu em 2016, aliás, é interessante que não aconteça nunca, né? Porque ao que foi registrado na mídia naquela época, né, não houve diálogo com a prefeitura. O secretário de Fazenda, na época, ele denunciou no Jornal Diário de Barão, se eu não me engano, de que a Vale avisou simplesmente que ia fechar a mineração sem diálogo com o município. Mas o que acontece? Quando no futuro a gente fechar uma nova mina, ou quando o preço do minério variar no mercado, a gente não sentiria tanto se a gente tivesse uma economia diversificada, uma economia plural. Obviamente, pessoal, dentro da mineração, a gente pode encontrar algumas respostas. Um abraço para a Kelly, que chegou aqui agora também, a Ju, o Matheus, o Memé, o Rodrigo, tá todo mundo aí. O que acontece, pessoal? Além de diversificar a nossa economia, investindo e estimulando outros setores da economia, a gente também pode agregar valor à própria cadeia da mineração. A mineração, ela pode, além de tudo isso que acontece, ela pode ajudar o município se ela colaborar na cadeia produtiva dela, agindo de forma local. O que eu quero dizer com isso? Se a gente conseguisse agregar valor à cadeia da mineração, a gente conseguiria gerar estruturas e postos de trabalho que dependessem da mineração de forma mais direta. Por exemplo, hoje, a gente só vende o minério quase que bruto, né? Ele sai daqui, sobe no trem, desce até lá o Espírito Santo e vai para o exterior. O beneficiamento em algumas minas aqui da região acontece, etc. e tal. Mas se a gente conseguisse criar postos de trabalho aqui na nossa região, que pudessem estar integrados à cadeia
produtiva da mineração, a gente ia gerar mais empregos aqui. Por exemplo, vamos supor que tem uma determinada mineradora X que ela explora aqui dentro de Barão de Cocais, ou então ali em Brucutu. Só que ela tem um contrato assinado com uma prestadora de serviços mecânicos lá em Belo Horizonte, ou em Mariana, etc. e tal. O impacto da mineração é local, mas ela está gerando emprego em outro local, em outros lugares, né? Então, na própria cadeia da mineração, se a gente tivesse estímulos locais de uma forma sistemática, com a parceria dessas empresas, com a boa vontade delas, a gente também teria uma economia mais forte aqui. Mas, obviamente, e aí entra no que o Pedro perguntou logo no início da live, de outras coisas, né? A gente precisa de incentivar, primeiro, a criatividade do nosso povo, né? Que a gente tem muita gente criativa aqui. Segundo, as potencialidades estruturais que a gente tem. A gente pode citar aqui os produtores rurais, aqui de Barão de Cocais. Muitas vezes eles vão vender fora, né? Participam das feiras aqui na cidade administrativa, em Belo Horizonte. Muitos deles vão vender suas quitandas, sua produção rural em outros locais. E aqui em Barão de Cocais tem muita gente assim que faz um trabalho muito bom. Muitos deles também, esses produtores rurais, pessoal, eles são mantenedores de patrimônios culturais aqui do nosso município, né? Para quem não sabe, a gente tem uma lista aqui de produtores rurais que são os mantenedores do modo de fazer a goiabada castão e as quitandas. São patrimônios imateriais do município. Então essa questão gastronômica também pode ser melhor explorada. O que passa, obviamente, também pelo turismo. A gente já tem a festa da quitanda, era para ter acontecido no primeiro sábado e domingo desse mês, né? Não aconteceu, infelizmente, por causa do coronavírus, mas é uma das várias iniciativas que podem e devem ser feitas nesse sentido. E a indústria e o comércio daqui de Barão de Cocais também precisam de incentivos, também precisam de políticas públicas, precisam de diálogos, precisam de projetos capazes de dinamizar a nossa economia, né? Então, quando a gente fala em minério-dependência, quando a gente chama esse debate para o nível público, em maneira nenhuma a gente está falando contra a mineradora XY. Menos ainda falando contra quem legitimamente trabalha nessa empresa. Tem vários amigos que trabalham em Vale, em MR, mineração, obviamente. E eles não estão errados de estar ali vendo sua mão de obra para ganhar um salário em troca disso. Isso é extremamente legítimo. Quando a gente está discutindo minério-dependência, a gente está estudando a gente está fazendo uma análise estrutural, econômica, desse tipo de relação entre a mineração e o município onde ela está instalada, para, inclusive, saber como isso tudo funciona. O Instagram da Vila Colonial de Cocais chegou aí agora também, pessoal. Vocês sigam lá, que está fazendo trabalho de diálogo, de discussão muito bacana lá no nosso distrito, principal polo turístico de Barão de Cocais, tá bom? E agora eu já gostaria, a gente vai chegando aí a 19h37, de fazer um diálogo com vocês, uma conversa. O Pedro, no início da live, ele perguntou aqui o que poderia ser feito em relação ao turismo em Barão de Cocais. Investir no que já tem ou abrir outras possibilidades. Então, pessoal, eu sou daqueles que gosto muito de valorizar a prata da casa. Não significa que a gente tem que fechar os olhos para o que vem de fora, mas eu acho que a evolução de qualquer mercado, ela passa essencialmente pelo sentimento de pertencimento da população. A gente está falando aqui da minério-dependência, que é basicamente uma estrutura econômica que funciona localmente, que deixa impactos locais, mas que a maioria do lucro vai para fora. Com o turismo não é diferente. Toda atividade econômica gera impactos, né? Impactos positivos, impactos negativos. Absolutamente toda estrutura econômica, toda atividade econômica vai gerar impactos positivos e negativos. Com o turismo não é diferente. Então o que a gente tem que fazer no turismo é valorizar os atores locais. Dar um estímulo para que as pessoas localmente elas se apropriem do patrimônio, elas se apropriem das estruturas que existem para poder explorar isso. Um exemplo muito interessante que a gente tem é a própria quitanda, é a própria goiabada cascão. É um grande ativo turístico de Barão de Cocais. E ele só está dando certo porque em 2012, 2013,
começou uma política intensa, né, que deu ali com o registro, né, tanto da goiabada cascão quanto também da quitanda, valorizando esse ator local, para ele conseguir, a partir dessa valorização, a partir desse empoderamento, se apropriar desse patrimônio e comercializar ele na forma de produtos. É uma das formas que a gente consegue fazer isso. Por que eu falo isso? Porque a gente tem vários exemplos, Tiradentes, por exemplo, São João del Rei, Ouro Preto, Diamantina. O que aconteceu em massa nesses locais? São cidades-cenário. O patrimônio ali, de fato, ele não existe no sentido mais sociológico do termo. Porque um prédio antigo, pessoal, uma praça histórica, ele só tem valor histórico a partir do momento que uma comunidade que o vivencia tem um sentimento de pertencimento com aquilo. Então, por exemplo, lá em Ouro Preto, vocês já devem ter visitado, que fica aqui do lado de Barão de Cocais, o que acontece? Você entra em algum supermercado, ou melhor, você vai entrar num restaurante, numa lanchonete, alguma coisa assim, você vai ver que são todos empresários de fora. É gente que veio de São Paulo, é gente que veio do Rio de Janeiro, Tiradentes a mesma coisa, de forma até mais intensa. E aí aconteceu novamente uma especulação imobiliária, aquelas pessoas que são nativas da cidade, elas foram empurradas para a periferia, e além de não trabalhar muitas vezes nesses postos, elas ainda são privadas do próprio patrimônio, que em tese é delas. Né? Então eu acho que esse empoderamento ele é fundamental para desenvolver o turismo em Barão de Cocais. E o turismo, pessoal, quando a gente fala de turismo, ao contrário de uma obra pública, não é o poder público exclusivamente que chega lá, faz uma licitação, abre uma licitação, contrata um serviço ou um produto e entrega para a população. O turismo ele é uma cadeia, né? Estão envolvidos ali a comunidade local, o poder público, o empresariado e todo o equipamento turístico, que são os hotéis, né, que são os restaurantes. E o poder público ele tem que funcionar como um grande orientador, um grande conciliador de todos esses interesses. Daí a importância disso ser discutido de forma muito profunda e muito intensa com a população. A gente não precisa de acreditar que o turismo ele vai acontecer da noite para o dia. Né? É uma construção de médio e longo prazo, e é bom que a gente tenha isso em mente para evitar, inclusive, frustrações. É um trabalho de estruturação e de diálogo muito, 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 muito grande. Tá certo? Então, eu espero que nesses 35, 40 minutos que a gente está conversando, eu tenha conseguido deixar claro para vocês o que é a minério-dependência, né? Lembrando sempre que essa não é uma discussão contra a mineração, essa é uma discussão sobre o futuro, ou seja, pegar o dinheiro da mineração, desde que ela seja executada de forma sustentável, né? Pegar esse dinheiro, investir na nossa gente, ou seja, investir no nosso futuro, dinamizar a nossa economia. Tá? A Lívia está comentando aqui, ó, esse pertencimento é o que fará com que a população em massa enxergue e dê valor a Barão de Cocais, como acontece nas demais cidades históricas. Exatamente, pessoal. Uma coisa que em Barão de Cocais me incomoda é o seguinte, quando você pergunta... Inclusive eu fui assim quando eu era jovem, né? Quando você pergunta para um jovem ou para qualquer outra pessoa, quando você chega ali no centro de Barão de Cocais, vou exemplificar, eu sou um turista, eu chego ali no centro de Barão de Cocais e eu pergunto, o que tem para fazer aqui? Aí fulano vai abrir a boca, coçar a cabeça e falar assim, ah moço, aqui não tem nada não. Como assim não tem nada? Aqui a gente tem 3 igrejas reconhecidas como patrimônio nacional pelo IPHAN, a gente tem um sítio arqueológico com pinturas rupestres de 10 mil anos atrás quase, de 6 a 8 mil anos atrás. A gente tem um outro sítio arqueológico que foi uma fazenda inglesa no século XIX, que é o Gonçoco, reconhecido como patrimônio estadual pelo IEFA. A gente tem cachoeiras maravilhosas, a gente tem aqui a Serra de Cambotas, propícia para a prática de slackline, o recorde sul-americano está aqui, né? Muito propícia para o hard enduro, para o trekking, para a escalada, nem se fala. Então como que não tem nada aqui? Tem muita coisa para fazer. Mas a população ela precisa de conhecer, ela precisa de vivenciar. E acima de tudo, ela precisa de ter esse sentimento de pertencimento. Dela saber que aquilo ali é dela. Então a gente vai ter que discutir com a sociedade como um todo. E eu acho que um grande foco disso aí são as novas gerações. A gente pode e deve conversar dentro das escolas para gerar esse vínculo.
Então, quando a gente fala que turismo é papo para gente grande, não é tarefa fácil para ninguém, é por causa disso, porque a gente depende de toda a sociedade. Hoje eu tentei ser mais breve do que o comum, né? Para não prolongar demais esse bate-papo. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem de forma resumida. Para fechar, minério-dependência, a análise sobre minério-dependência, ela não é em si uma crítica à mineração, ela é uma análise sobre uma estrutura que, historicamente, no Brasil, tem deixado mais prejuízo para as comunidades locais do que ganhos. Então a gente precisa de diminuir esses prejuízos, maximizar os ganhos. A mineração pode e deve deixar algum legado para o Barão de Cocais. E a gente precisa de pegar esse legado, a gente precisa de pegar esse dinheiro, saber investir ele na nossa gente, dinamizar a nossa economia, diversificar a nossa economia. Particularmente, eu acho que isso passa essencialmente por agregar, de início, agregar valor à própria cadeia da mineração, fazendo com que as próprias mineradoras consumam mais produtos e serviços de fornecedores de Barão de Cocais e região, mas obviamente também pelo incentivo das nossas potencialidades, né? Que é a produção rural associada aqui, a gente tem ótimos pequenos produtores, o turismo, a indústria e o comércio, tá certo? Então eu acho que por hoje é isso, tá certo? Queria fazer também um anúncio aqui, amanhã eu tenho uma live para falar sobre sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, com o deputado federal Júlio Delgado, tá? Vocês podem acessar pelo meu próprio Instagram aqui. Vai começar às 18h30, tá bom? E queria que quem, porventura, esteja me assistindo e ainda não saiba, queria passar um recado, porque a gente, Barão de Cocais, a gente está fazendo uma mobilização sobre o preenchimento de um formulário de compensação que a Vale passou aqui no nosso município. A gente está discutindo vários projetos, tentando multiplicar a ideia para que em Barão de Cocais sejam cadastrados projetos que tenham realmente capacidade de mudar a cara do nosso município, diversificar a nossa economia, promover mais qualidade de vida aqui em Barão de Cocais, tá certo? Então eu faço esse chamado. Ajudem a gente com a discussão e divulgação desse nosso formulário, né? E amanhã, às 18h30, a gente tem também uma live, tá? Hoje é isso, agradeço a presença de todos, lembrando também que a gente vai upar esse bate-papo aqui, tanto no IGTV quanto no YouTube, tá certo? Um abraço aí para todo mundo.